A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em João, capítulo 13. Nós vamos ver aqui que o Senhor está reunido com os seus discípulos para tomar a ceia, para celebrar a ceia. E o que acontece, irmãos? Nesse momento que eles estão reunidos, Jesus levanta, pega uma bacia com água, uma toalha e começa a lavar os pés de cada um, né? E enxugar os seus pés, como símbolo de humildade ali, mostrando que ele veio para servir. E aí Pedro fala para ele: não, mestre, o meu pé, não, o senhor não vai lavar. Aí Jesus fala: Pedro, tu não sabes o que faço hoje, mas saberás depois, né? Então muitas vezes a gente não entende o que o Senhor está fazendo, mas depois nós vamos compreender quando o propósito dele se cumpre. Olha que coisa linda, né? O Senhor já nos mostra aqui uma linda palavra nessa manhã. Em seguida, Jesus fala: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: então tá bom, Senhor, lava os meus pés e também a minha cabeça. E aí Jesus fala: não é necessário lavar a cabeça, pois vocês estão limpos, nem todos. Ele dizia isso por conta de Judas Iscariotes, porque já sabia que o diabo tinha tomado conta do seu coração, né? Que ele havia de trair Jesus. Aí depois de ter feito esse ato, Jesus ele ensina: vocês não me chamam de mestre, de rabi, e verdadeiramente eu sou o mestre de vocês. Só que eu vim aqui para servir. E eu quero que vocês aprendam comigo essa lição. Olha como Jesus é maravilhoso, perto dele passar pela maior dor da vida dele. Ele estava preocupado em ensinar os discípulos, orientar: filhos, olha, ameis uns aos outros, servi uns aos outros. Foi isso que o Senhor nos ensinou com esse ato de humildade, porque quem fazia isso naquela época eram os servos, eram os escravos, né? E Jesus ele se humilhou ali para lavar aquele pé todo empoeirado, todo judiado, cheio de sujeira, né? O Senhor, ele se humilhou, fez esse ato como símbolo da humildade que nós temos que ter uns para com os outros. Mesmo sendo um exemplo, um dia você ser mestre, ser um pastor, você servir, porque Jesus serviu, né? E isso é lindo demais. Em seguida, nós vamos ver que eles estavam reunidos, e aí Jesus fala que um deles haveria de trair. E aí eles ficam perguntando: quem será? Quem foi? E aí que nós vemos que João fala: e o discípulo a quem ele amava estava reclinado no seu ombro. E Pedro pergunta para ele pelo olhar, fala: pergunta para Jesus quem é, pergunta para ele quem é. E aí João pergunta: Senhor, quem é? Aí Jesus respondeu: aquele a quem der o pedaço de pão molhado, esse vai ser. E ele deu a Judas, o Iscariotes, e Judas saiu. E Jesus fala bem assim: vai depressa, o que você pretende fazer. E Judas sai. Só que eles não compreendem, os outros discípulos, eles não entendem. Eles acham que Jesus mandou Judas ir comprar alguma coisa. Eles não tinham compreendido, eles só entenderam depois que tudo se cumpriu, né? Nós vamos ver que Jesus, assim que Judas sai, Jesus fala que o Filho do Homem vai ser glorificado, que chegou a hora, né? E que os judeus viriam buscar ele, que ele estava avisando tudo isso para que quando acontecesse eles soubessem que Jesus já avisou eles, né? Mas ele deixou um novo mandamento. Olha só que coisa linda no 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Olha que coisa mais linda. Aqui em João, é uma forma muito clara e muito distinta que João fala assim, ó: ameis uns aos outros como Jesus amou os seus discípulos. Olha que coisa mais forte, mais linda, gente. Que nós venhamos pedir para Deus nos ensinar a amar o nosso próximo, a orar pelo nosso próximo, a servir o nosso próximo,
né, a querer bem, a se alegrar com a vitória das pessoas, a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Isso é maravilhoso, é privilégio que Deus nos dá, né? E em seguida Pedro fala: não, Senhor, para onde o Senhor for eu vou. E aí Jesus fala: não, Pedro, ainda antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, né? E aqui esse capítulo nos ensina que nós precisamos o que, irmãos? Ter humildade, ser servos, como o Senhor nos ensinou através desse capítulo. E que você venha abrir o seu coração, ajudar o seu próximo, não só aqueles que te fazem bem, mas todos aqueles que estão ali buscando ao Senhor, todos aqueles que estão precisando de uma palavra, que você estenda a sua mão, que você seja generoso. Se o Senhor tem colocado você de pé, que você ore pelo seu irmão, que você faça campanha junto com ele, que você possa se compadecer da dor dele e buscar a vitória como se fosse para você. Então que Deus possa abençoar o seu dia e que você seja levantado por Deus para abençoar as pessoas e servir as pessoas, assim como Jesus nos deixou esse lindo exemplo. Que Deus abençoe sua vida.